Não tenha medo de pegar no meu pé, disse o carpinteiro de 58 anos. Eu tinha 19. A madeira era lisa, grossa e rígida. Eu a segurava com firmeza, sentindo sua textura áspera contra a minha pele macia. Minhas mãos tremiam. Um calor subia pelo meu corpo e eu mal conseguia respirar. Ele me observava com aqueles olhos profundos, experientes, e um sorriso maroto que me deixava ainda mais nervosa. Não tenha medo de pegar no meu pé, ele disse com a voz rouca e um brilho malicioso no olhar. Aquilo era só o começo. O que ele me pediu para fazer depois me deixou de pernas bambas, com o coração batendo forte no peito. Juro, eu nunca tinha sentido nada parecido. Era uma mistura de medo, excitação e uma curiosidade intensa que me puxava para frente, me desafiando a ir além. Você já sentiu esse nó na garganta, essa sensação de que algo grande está prestes a acontecer, algo que vai mudar tudo? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor. Preciso contar o que ele fez em seguida. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação. A oficina do seu Zé era um lugar simples, com cheiro de serragem e madeira recém-cortada. No interior de Minas, a vida era calma, pacata. As tardes eram longas e silenciosas, quebradas apenas pelo canto dos pássaros e pelo zumbido das abelhas. Eu tinha acabado de chegar na cidade, buscando um recomeço, um lugar para me encontrar. Meu pai sempre dizia: a vida te molda como um pedaço de madeira bruta. Cabe a você se tornar uma obra de arte. E eu, aos 19 anos, me sentia como aquela madeira bruta, cheia de potencial, mas sem saber ao certo qual forma tomar. Eu precisava de um mestre, alguém que me guiasse, que me mostrasse o caminho. E foi aí que eu conheci o seu Zé, o carpinteiro de 58 anos, com mãos calejadas e um olhar que parecia enxergar a minha alma. A oficina do seu Zé, um turbilhão de cheiros de madeira e serragem, pulsava com uma energia estranha naquele dia. O calor da tarde parecia intensificar tudo, até o meu nervosismo de estar ali, sozinha com ele, ouvindo aquele pedido inusitado. Não tenha medo de pegar no meu pé. O pé de plena. Sim, a plena. Uma ferramenta grande, pesada, de madeira lisa e polida. Seu Zé, com seus 58 anos de experiência, tinha na mão uma plena que devia ter quase a minha idade. E ele queria que eu a pegasse, que eu sentisse o peso daquilo, que eu aprendesse a usá-la. Mas naquele momento, com o calor subindo pelo meu corpo e o olhar intenso do seu Zé sobre mim, a palavra plena soava diferente, carregada de um significado oculto, quase proibido. Eu sentia como se estivesse segurando algo muito mais íntimo, muito mais pessoal. E o sorriso dele, aquele sorriso, me deixava ainda mais confusa, com as bochechas queimando e o coração disparado. Ele continuou, com a voz rouca e um brilho nos olhos. Segure com firmeza. Sinta a madeira, deixe ela te guiar. Cada palavra dele parecia ecoar dentro de mim, me fazendo questionar o que eu realmente estava sentindo. Era só o calor da oficina, a madeira, a plena? Ou seria algo mais? O que você faria no meu lugar? Deixaria o medo te dominar ou se entregaria àquela sensação desconhecida? Aquela energia que pulsava entre nós dois? Deixa o like se você também se sentiria intimidada com o pé da plena nas suas mãos, tão perto dele. Preciso continuar essa história. Vocês precisam saber o que aconteceu depois que eu finalmente criei coragem e segurei a plena pela primeira vez. Meus dedos tremiam. Aquele cabo grosso e áspero me intimidava. A cada toque, uma onda de calor subia pelo meu corpo. O peso da ferramenta, a madeira lisa e fria contra a minha pele, a antecipação do que viria a seguir, tudo contribuía para aquela sensação inebriante. O seu Zé, com seus 58 anos de experiência, observava cada movimento meu com atenção, como se estivesse me decifrando, desvendando meus segredos mais profundos. Aquele olhar penetrante me fazia sentir exposta, vulnerável, como se ele pudesse ler meus pensamentos mais íntimos. E o que ele me pedia era um desafio, um teste. Um teste de coragem, de confiança, de entrega. Ele queria que eu me entregasse àquela sensação, que eu dominasse o medo e me conectasse com a madeira, com a ferramenta, com ele. Você já sentiu essa mistura de medo e excitação? Essa sensação de estar à beira de um precipício, prestes a dar um salto no desconhecido? De estar prestes a cruzar uma linha, a entrar em um território novo, inexplorado? Era exatamente assim que eu me sentia, com o coração batendo forte no peito, as mãos suando frio e a respiração ofegante. A plena,
ou melhor, o P, como ele a chamava, parecia vibrar em minhas mãos, transmitindo uma energia estranha, quase sensual. Eu sabia que aquele momento era crucial, um divisor de águas na minha vida. Eu podia recuar, deixar o medo me dominar e voltar para a minha vida monótona e sem graça. Ou podia seguir em frente, aceitar o desafio e descobrir o que o destino me reservava. O que eu fiz? Bem, isso é assunto para o próximo capítulo. Mas antes, preciso saber se você já se sentiu assim, à beira do abismo, com o coração na mão e a alma em chamas. Deixa o like se você já sentiu esse calor, essa excitação, esse medo delicioso de se entregar ao desconhecido. Inscreva-se no canal para não perder a continuação dessa história, para descobrir o que aconteceu depois que eu finalmente peguei no P, da Plena, e me entreguei àquele momento de pura intensidade. A oficina do seu Zé era pequena, mas cheia de vida. As ferramentas penduradas na parede, cada uma com sua história, pareciam me observar, testemunhas silenciosas da minha jornada. O cheiro de madeira, daquela madeira crua, sem verniz, sem disfarces, me embriagava. Era um cheiro forte e masculino, que me fazia lembrar do meu avô, um homem simples, mas de mãos habilidosas, capaz de transformar qualquer pedaço de madeira em uma obra de arte. A madeira guarda segredos, ele costumava dizer, e cabe a nós, com paciência e respeito, desvendá-los. E ali, naquela oficina, eu sentia que estava prestes a desvendar um grande segredo. Não apenas da madeira, mas de mim mesma. O seu Zé, com sua calma e experiência, me guiava nesse processo de descoberta. Ele me ensinava a lixar, a serrar, a polir, a sentir a madeira, a respeitar seus veios, suas curvas, suas imperfeições. Cada movimento, cada toque era uma lição. E a Plena, o P como ele a chamava com um sorriso maroto, era o meu maior desafio. Segurar aquela ferramenta, sentir seu peso, sua força, era como segurar um pedaço da minha própria alma, crua e exposta. Era como se, a cada passada da Plena na madeira, eu estivesse também polindo a minha própria essência, me transformando, me moldando. Você já sentiu essa conexão profunda com algo? Essa sensação de que está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo? Deixa o like se você já sentiu o coração disparar diante de um desafio, porque o que aconteceu depois foi ainda mais intenso. Vocês precisam saber o que me levou a segurar com tanta força. O cabo da Plena, enquanto o seu Zé me ensinava a usá-la. Era como se, naquele momento, eu estivesse segurando não apenas uma ferramenta, mas a minha própria vida, o meu próprio destino. Naquele vilarejo simples, a vida seguia o ritmo da natureza. Minha avó sempre dizia, mãos calejadas constroem o futuro. Eu, com meus 19 anos, acreditava nela. Mas naquele dia, minhas mãos estavam prestes a aprender uma lição muito diferente. O seu Zé, depois de me fazer suar frio com o duplo sentido da Plena, finalmente me mostrou como usá-la. Ele explicou que a Plena, o P, como ele carinhosamente chamava, era uma ferramenta essencial para alisar a madeira, para retirar as imperfeições, para revelar a beleza que se escondia sob a superfície áspera. Ele segurou minhas mãos firmes e calejadas sobre o cabo da Plena. Senti o calor da sua pele, a força dos seus dedos me guiando. Sinta a madeira, ele sussurrou, sua voz rouca perto do meu ouvido. Deixe que ela te conduza. E foi o que eu fiz. Com as mãos trêmulas, comecei a deslizar a Plena sobre a madeira. A princípio foi difícil. A ferramenta parecia pesada, desajeitada. Mas aos poucos, com a ajuda do seu Zé, fui encontrando o ritmo, a pressão certa, o movimento suave e preciso. A cada passada da Plena, a madeira bruta se transformava, revelando uma superfície lisa, macia, quase aveludada. Era como se eu estivesse desvendando um segredo, revelando a verdadeira essência daquela madeira, a sua beleza escondida. E enquanto eu trabalhava, sentia o olhar do seu Zé sobre mim, um olhar intenso, que me aquecia por dentro. Era um olhar de aprovação, de admiração, talvez até de desejo. Não sei ao certo. Mas naquele momento, com as mãos calejadas pelo trabalho e o coração acelerado, eu me senti viva, poderosa, capaz de qualquer coisa. A Plena, o P, já não era apenas uma ferramenta. Era uma extensão do meu corpo, da minha alma. Era um instrumento que me permitia transformar a madeira bruta em uma obra de arte, assim como eu estava transformando a mim mesma. E então, depois de horas de trabalho árduo, sentindo o calor da madeira e o suor escorrendo pelas minhas costas, eu finalmente consegui.
A peça que o seu Zé havia me pedido para fazer, um pequeno banco de madeira, estava pronta. Não era perfeita, claro. Ainda faltava muito para eu me tornar uma verdadeira artesã. Mas era minha, feita com minhas próprias mãos, com meu suor, com minha dedicação. E o seu Zé, com um sorriso orgulhoso no rosto, me parabenizou. Está vendo? Ele disse com a voz rouca e um brilho nos olhos. Você conseguiu. Não teve medo de pegar no meu plano. Finalizou o carpinteiro com um sorriso no rosto enrugado. Ele se referia ao projeto detalhado da cadeira que eu, aprendiz novata, teria que construir. O P era apenas a primeira sílaba. O alívio que senti foi imenso, mas a vergonha, ardida como uma lixa grossa na pele. Como pude interpretar tudo de forma tão errada? O seu Zé, com sua simplicidade e sabedoria, me ensinou não apenas a trabalhar com madeira, mas também a lidar com os meus próprios medos, com as minhas inseguranças. Ele me mostrou que a verdadeira força não está em evitar os desafios, mas em enfrentá-los de cabeça erguida, com coragem e determinação. E que a beleza, muitas vezes, se esconde nos lugares mais inesperados, assim como a beleza daquela madeira bruta que, com paciência e dedicação, se transformou em uma pequena obra de arte. A lição que aprendi naquele dia, naquela pequena oficina no interior de Minas, foi muito além da carpintaria. Aprendi sobre confiança, sobre respeito, sobre a importância de ouvir e aprender com aqueles que têm mais experiência. Aprendi que nem tudo é o que parece, e que muitas vezes a nossa própria mente pode nos pregar peças. E, acima de tudo, aprendi que a verdadeira força está em nunca desistir, em sempre buscar o nosso melhor, em nos transformarmos, a cada dia, em uma versão melhor de nós mesmos. Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar. Deixem seus comentários contando se vocês também já passaram por alguma situação parecida em que interpretaram tudo errado. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, para que eles também possam aprender com essa experiência. E claro, deixem o like se vocês gostaram dessa história de superação e aprendizado. Sob o olhar paciente do carpinteiro, comecei a trabalhar. Lixar, serrar, martelar, cada movimento um aprendizado. Aquele cabo grosso, o plano da cadeira, se tornou meu guia. E a cada lasca de madeira que voava, eu desbastava também minhas inseguranças. A madeira, antes bruta e intimidadora, agora se moldava sob minhas mãos. O cheiro da serragem, que no início me parecia forte e estranho, agora era familiar, reconfortante. Eu me sentia conectada àquele material, àquele processo, àquela energia que fluía entre mim, a madeira e o seu Zé. Cada movimento da plaina, cada corte preciso da serra, cada martelada firme, me trazia uma sensação de poder, de realização. Eu estava construindo algo, não apenas uma cadeira, mas também a minha própria confiança, a minha própria força. O seu Zé, com sua sabedoria silenciosa, me observava, me incentivava, me corrigia quando necessário. Ele era como um mestre, um guia, me conduzindo por aquele caminho de aprendizado e autodescoberta. E a cada passo que eu dava, a cada desafio que eu superava, eu me sentia mais forte, mais segura, mais próxima da pessoa que eu queria ser. Aquele cabo grosso, que antes me intimidava, agora se encaixava perfeitamente nas minhas mãos, como se fosse feito para mim. E eu, que antes tremia de medo e insegurança, agora trabalhava com firmeza e determinação, guiada pela mão firme e experiente do seu Zé. No final do dia, exausta, mas orgulhosa, eu tinha em minhas mãos a cadeira. Imperfeita, sim, mas minha. Uma prova de que eu era capaz de muito mais do que imaginava. Aquele cabo grosso, o P do plano da cadeira, que antes me intimidava, agora representava a minha conquista. Ele simbolizava a minha jornada de aprendizado, a minha superação, a minha transformação. Eu havia chegado ali, naquela pequena oficina no interior de Minas, como um pedaço de madeira bruta, cheia de potencial, mas sem forma definida. E com a ajuda do seu Zé, com a sua paciência, com a sua sabedoria, eu havia me moldado, me transformado, me tornado algo mais. A cadeira, imperfeita como era, representava tudo isso. Representava a minha força, a minha resiliência, a minha capacidade de aprender e de crescer. E eu sabia que aquele era apenas o começo, que muitas outras cadeiras, muitos outros desafios, ainda estavam por vir. Mas eu não tinha mais medo. Eu havia descoberto a minha força,
a minha paixão, o meu propósito. E eu estava pronta para o que viesse pela frente. Aquele P, que antes tinha um significado tão ambíguo, agora tinha um novo sentido, um sentido muito mais profundo e significativo. Ele representava o plano, o projeto, o caminho que eu havia escolhido seguir. O caminho da carpintaria, da arte, da criação. O caminho da autodescoberta, da superação, da realização. E eu sabia que, com as mãos calejadas e o coração cheio de sonhos, eu iria longe. Aquela experiência me ensinou que nem tudo é o que parece. Às vezes, o medo e a inexperiência nos cegam para a verdadeira beleza e simplicidade das coisas. E que um P pode ser só um plano, um projeto, um desafio esperando para ser executado. E que com a ajuda de alguém experiente e paciente, como o seu Zé, podemos superar qualquer obstáculo e transformar a madeira bruta das nossas vidas em verdadeiras obras de arte. A verdadeira força não está em evitar os desafios, mas em enfrentá-los de cabeça erguida, mesmo que suas mãos tremam. Assim como eu fiz com aquele cabo do plano da cadeira. Aquele P que tanto me assustou, que me fez imaginar coisas, que me deixou com o rosto em chamas e o coração disparado. No fim das contas, era apenas a primeira sílaba de plano. O plano da cadeira que eu construí com minhas próprias mãos, sob o olhar paciente e generoso do seu Zé. E essa, meus amigos, é a maior lição que eu tirei de toda essa experiência. A lição de que nem sempre as coisas são o que parecem. De que a nossa mente, às vezes, nos prega peças, nos fazendo enxergar fantasmas onde só existe madeira, serragem e a sabedoria de um carpinteiro de 58 anos. Aquele P, que antes representava o meu medo, a minha inexperiência, a minha vergonha, agora representa a minha conquista. Ele simboliza a minha jornada, a minha transformação, a minha descoberta. Ele me lembra que a verdadeira força não está em evitar as situações difíceis, mas em enfrentá-las, em aprender com elas, em crescer com elas. E que a beleza, muitas vezes, está escondida nos lugares mais inesperados. Assim como a beleza daquela madeira bruta que, com paciência e dedicação, se transformou em uma cadeira, um símbolo da minha própria transformação. Lembrem-se disso, meus amigos. Não tenham medo dos P da vida. Encarem-nos de frente, com coragem e determinação. E descubram por vocês mesmos a beleza e a força que se escondem por trás de cada desafio. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Compartilhem com seus amigos, para que eles também possam aprender com essa experiência. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Afinal, a vida é cheia de P, esperando para serem desvendados. E eu estou aqui para contar todos eles para vocês. E você? Já se deparou com uma situação que te fez corar de vergonha depois? Compartilha aqui nos comentários. Vamos rir juntos, ou chorar, dependendo da história. Se você gostou dessa história de superação, se inscreve no canal para mais causos como esse. E não esquece do like. Afinal, quem nunca interpretou mal uma situação, não é mesmo? E assim termina a minha história. Uma história sobre madeira, sobre planos, sobre superação e, principalmente, sobre como a nossa mente pode nos pregar peças. Quem diria que um simples P poderia me causar tanta confusão, tanto calor, tanta vergonha? Mas, no fim das contas, foi graças a esse P, a esse plano, que eu descobri a minha paixão pela carpintaria, que eu aprendi a lidar com os meus medos e que eu me transformei na pessoa que sou hoje. Aquele P, que antes me intimidava, agora me inspira. Ele me lembra que a vida é cheia de desafios, de momentos de tensão, de situações que nos tiram da nossa zona de conforto. Mas que é nesses momentos, nesses desafios que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente se descobre. E que muitas vezes a maior recompensa não está no resultado final, mas na jornada, no processo de aprendizado, na transformação que acontece dentro da gente. A cadeira que eu construí com o seu Zé pode não ser perfeita, mas ela representa muito mais do que um simples móvel. Ela representa a minha força, a minha perseverança, a minha capacidade de superar os obstáculos. Ela é um símbolo da minha própria transformação, da minha jornada de autodescoberta. E cada vez que eu olho para ela, eu me lembro daquela tarde quente na oficina, do cheiro da madeira, do som da plena, do olhar paciente do seu Zé e do P que mudou a minha vida. E você? Já teve alguma experiência parecida?
Já passou por alguma situação que te fez corar de vergonha depois? Compartilhe aqui nos comentários. Vamos rir juntos, ou chorar, dependendo da história. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Afinal, a vida é cheia de P, esperando para serem desvendados. E eu estou aqui para contar todos eles para vocês.